A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas do IBBC, nós vamos para mais um vídeo aula. Estamos iniciando na apostila de número 4 a matéria de aconselhamento pastoral a partir da página 205. Amém? Nós iniciamos com o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3 e verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O desenvolvimento do aconselhamento é uma prerrogativa de toda a Igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em orientação aos Colossenses, incentiva-os à instrução e ao aconselhamento mútuo. Para isto, alguns requisitos são apresentados: abundância da palavra de Cristo, sabedoria e louvor a Deus. No entanto, não encontramos de fato em cada cristão um conselheiro. Isso nos leva a identificar que para ser um conselheiro é necessário desenvolver algumas características especiais. E é nesse sentido que essa disciplina auxiliará. Contando com o recorte de alguns dos principais teóricos no assunto, desenvolvemos este manual de orientações, que ajudará todos aqueles que acreditam no conselho do Senhor como meio para a restauração do ser humano e refrigério para a alma do aflito. Oferecemos, por meio dessa disciplina de aconselhamento pastoral, uma didática básica para todos aqueles que querem iniciar um ministério de aconselhamento eficaz. Não se trata de uma bula, pois nenhum material além da Bíblia o poderia ser. Portanto, aqui verificamos os principais caminhos a serem seguidos e cuidados a serem tomados para que o processo de aconselhamento atinja os seus reais objetivos. E terminamos a página com o texto do apóstolo Paulo, ainda na sua carta aos Colossenses, no versículo seguinte, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Encerramos a 205, entramos na página 206, na lição 1, o aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral é basicamente a capacidade de ouvir e orientar eficaz e eficientemente, contando essencialmente com o auxílio do Espírito Santo através da palavra de Deus. O aconselhamento é uma prática que tem como objetivo ajudar a resolver uma crise que uma pessoa esteja passando ou se antecipar a sua chegada. Logo, o aconselhamento pode acontecer tanto antecipadamente a uma situação de crise, um aconselhamento preventivo, como durante ou posteriormente a uma crise, aconselhamento reativo. O aconselhamento preventivo deve ser buscado pela liderança pastoral a fim de prevenir o surgimento do problema de crise, ou proporcionar aos membros o conhecimento necessário para passar por elas de forma menos dolorosa e traumática possível. De acordo com o autor Albert Friesen, no livro de 2004, o aconselhamento é um relacionamento interpessoal no qual o conselheiro ajuda o indivíduo a ajustar-se consigo e com o meio em que vive, auxiliando-o a resolver seus conflitos. Hoje, diante de tantos problemas que as pessoas vêm enfrentando no seu dia a dia, as igrejas estão percebendo a necessidade de ajudar os outros, tanto do ponto de vista espiritual quanto emocional. Porém, o conselheiro pastoral deve levar em conta a alma do indivíduo, que é onde se concentram nossas emoções e desejos. É no aconselhamento que se desenvolve o diálogo que vai levar o aconselhando a romper com a vida nas trevas e com as atitudes inadequadas. Observa-se que a psicologia e o aconselhamento pastoral complementam-se nesse trabalho. Para isso, o conselheiro deve conhecer um pouco de psicologia para entender melhor o comportamento humano e poder direcionar melhor o aconselhamento. Entretanto, para ser um bom conselheiro,
é preciso ainda ser uma pessoa saudável, equilibrada, envolvente e saber tratar o outro com amor. O aconselhamento espiritual é importante porque ajuda o indivíduo a encontrar seu caminho, especialmente no que diz respeito ao lado espiritual. Deve-se trabalhar com ele individualmente, pessoalmente, em assuntos como medo, fobia, depressão e etc. Inclusive, pode-se fazer o aconselhamento àquelas pessoas não convertidas, aproveitando a oportunidade de apresentar-lhes o Evangelho. Além de tratar com problemas específicos, o conselheiro pastoral trabalha com profundidade, como Jesus fazia curando pessoas. Deus cuidava de cada um individualmente. É importante nos valorizar para que possamos levar o aconselhando a se valorizar também. Encerramos a página 206. Passamos a 207 com exercícios. Aula 2, o aconselhamento pastoral e a necessidade de ouvir. O ouvir é uma habilidade inerente à capacidade humana, salvos os casos de deficiência auditiva. Porém, o aconselhamento pastoral nos apresenta outro modo de ouvir. O ouvir com habilidade de escuta. A habilidade de escuta refere-se à compreensão de ouvir o que o outro fala com respeito e empatia. É através da escuta do outro que o aconselhamento pastoral auxilia sem censuras a apresentar algumas soluções e alívio para o que o escutado tem a nos falar. Podemos dizer que ouvir uma ovelha é saber que a manifestação da fala é a necessidade de ser ouvida. Importante compreender que o aconselhamento pastoral deve entender a dor do outro, do seu discípulo, pois temos valores e fé cristã. É necessário equilibrar e auxiliar o ouvinte porque somos todos passíveis de conflitos que devem ser acolhidos principalmente no aconselhamento pastoral. Ouvir com neutralidade. Primeiro ponto dessa aula. Ao mesmo tempo em que ouvimos a ovelha, corremos o risco de ouvirmos também nossos pensamentos que podem promover censura e repreensão. Apenas ouça a ovelha nesse primeiro momento. Outra voz a ser ouvida nesse momento é a do Espírito Santo de Deus. Seu agir é imprevisível no sentido do momento e da direção que ele quer dar para aquela pessoa. Ouvir com empatia. Desenvolver a habilidade da escuta baseia-se não na censura, com olhar, respeito e empatia ao outro. A arte de escutar faz parte do êxito no processo de aconselhamento pastoral. Para ouvir com empatia, coloca-se no lugar da ovelha. As manifestações do ser humano através dos sentimentos liberados pela emoção, como amor, ódio, etc., são manifestações inerentes à capacidade humana e controláveis ao ser racional. Porém, o desequilíbrio emocional leva muitas vezes a manifestarmos essas emoções. Por isso, é a escuta acolhedora sem repreensão. É o trabalho primordial do acolhedor, levando a ovelha atendida a compreender suas emoções e aprender a lidar com elas. Não censure pensamentos pecaminosos de pronto. Aborde o tema depois com cuidado e pelas beiradas. Quase sempre se perceberá que esses pensamentos nunca seriam postos em ação. Os pensamentos pecaminosos podem ser resultado de um aprendizado de vida traumático na infância, de distorções emocionais ou ainda reflexo de um aprendizado oriundo de seus pais, de como resolver problemas. Encerramos a página 208. Tópico 3 da lição 2, forneça realimentação. O papel principal do aconselhamento pastoral é apenas ouvir. Assim estará oferecendo o que chamamos de realimentação
para que a pessoa possa se sentir acolhida. A censura e repreensão levam à exclusão do ouvinte. Importante o não julgamento, afinal, somos todos filhos de Deus, todos. Lição 4, o tópico 4 da lição 2, perdão. Utilize a atenção flutuante. A atenção flutuante é a capacidade de o conselheiro deve obter para ouvir tudo sem selecionar. Focar ou concentrar em partes da fala para análise paralela na mente enquanto se escuta o outro. Essa atenção flutuante é a capacidade de oferecer escuta a toda a fala sem se focar numa parte dela para análise ou reflexão. Às vezes, o pastor ouve com seletividade e ao mesmo tempo em que pensa. Isso é prejudicial. Encerramos a página 209, página 210, nós vamos entrar na lição 3, versando da necessidade do conhecimento teórico bíblico e teológico. Os estudos de teoria sobre a personalidade, a psicologia, aumentam a capacidade de ouvir. Quanto mais conhecimento tiver do funcionamento psicodinâmico do ser humano, maior é a capacidade de se ouvir na totalidade todas as partes da psique. A fala consciente, a fala inconsciente, a fala dos sintomas e a fala do corpo. Quando se compreende que a mente é um misto de carne com espírito, se entende que na ovelha coexiste uma força que a impele a fazer algo e ao mesmo tempo outra força que impede de fazer. Nas palavras de Paulo, o que não quero, faço, já o que quero, não faço. Texto de Romanos 7,19. Pergunte só o necessário. Perguntas podem ser feitas para a escuta se aprimorar, mas que sejam perguntas que esclareçam a fala da ovelha. Intervenções curtas para esclarecer não devem ser feitas no momento em que a fala representa um desabafo, uma catarse emocional, onde o fluxo não pode e não deve ser interrompido. Tópico 2. Incentive a capacidade de autorreflexão da ovelha. Aumente a capacidade de autorreflexão da ovelha, aumentar a capacidade de olhar para si, para os seus sentimentos, expressões, comportamentos. Ajude a demonstrar suas expressões, seus sentimentos, suas emoções, por exemplo. Percebo que essa ansiedade atrapalha em muito a sua capacidade de trabalhar em calma. Ou noto que o fato de o seu marido não te ouvir causa em você uma raiva muito grande e que você não expressa. Tópico 3. Espelhe a fala. Espelhe a fala, resuma a fala para mostrar que a entendeu e para checar se entendeu. Em resumo, espelhamento da fala da ovelha oferece a possibilidade de demonstrar que ela está sendo acolhida e respeitada e também ouvida em sua individualidade pelo fato de estar sendo ouvida com atenção e compreendida. Tópico 4. Forneça questionamentos reflexivos. Após a escuta integral da ovelha, da problemática principal, ofereça questionamentos. Questionamentos que permitam pensar sobre esse momento em que ela está vivendo, ao invés de oferecer o conselho. Indague sobre o melhor caminho com base na Bíblia. Estimule a pessoa a encontrar sua própria solução para a sua questão. Encerramos a página 210 e já estamos na página 211. Nós vamos agora para o tópico 5 da lição 3, que versa sobre utilize a oração em momentos estratégicos, durante o aconselhamento. A oração pode ser realizada no meio do processo de aconselhamento pastoral, antes dos questionamentos e depois da fala inicial da ovelha. Orem e depois continue o processo. Muitas vezes, numa oração, no meio mesmo do aconselhamento, pode possibilitar ao Espírito o momento que ele precisa para que a ajuda do pastor, com a ajuda do pastor, realizar sua função.
João 14, 26. Utilize textos bíblicos, ofereça a ela versículos e fatos bíblicos, mas respeite a sua liberdade de escolha. Em casos mais graves, é aceita uma atitude mais diretiva, aconselhadora. Em outros, o questionamento resguarda a individualidade e oferece possibilidade de esclarecimentos e de reflexão, de tomada de consciência da própria vida. Encerramos a página 211. Na página 212, nós vamos para a lição 4, situações a serem observadas no aconselhamento pastoral. No processo de aconselhamento pastoral, existem algumas situações onde o conselheiro precisa conhecer alguns princípios para poder tomar as atitudes certas, a fim de não transformar um momento terapêutico em transtorno para si e para a ovelha. Vejamos algumas delas. Primeiro tópico da lição 4, evite dar sermões. Controle os impulsos de dar sermões e contar histórias nesse momento, e de caminhar por explanações bíblicas vagas. A ovelha quase sempre não ouvirá, a não ser a própria angústia. Por isso, ajudar a pensar essa angústia, elaborar essa angústia biblicamente, é o foco do aconselhamento. Muitos aconselhamentos pastorais são ineficazes porque os pastores confundem a função do púlpito com a do gabinete pastoral. A função do púlpito é a de expor uma verdade bíblica. Já a função do gabinete é o de confrontar angústia pessoal com a Bíblia. A exposição da Bíblia não é um ato proibido, mas deve ser em ocasião em que a capacidade da ovelha ouvir já se restabeleceu. O pastor deve estar sensível para isso. Há momentos em que a ovelha não ouve, só fala, pois o nível de angústia é grande. Se o pastor passa uma mensagem de falante, isso se irradia para a igreja e sua função de conselheiro fica comprometida. Tópico 2 da lição 4, esclareça situações apresentadas. Ofereça momentos de clarificação da fala da ovelha. Em alguns momentos, a própria situação de vida da ovelha está confusa para ela. Faça perguntas como: o que você acha que isso quer dizer? Ou, você pode pensar melhor nessa situação para buscar entender o que está acontecendo? Muitas vezes, a angústia vem da incapacidade de entender o que se passa consigo mesma, com o corpo e com a família. O que se sente e o que se deveria fazer nessas situações desconhecidas. Estimular o esclarecimento é muito útil na medida em que põe a ovelha para buscar o entendimento de seu próprio problema. Sugestões e caminhos podem ser dados, mas não impostos. Antes de oferecer uma sugestão, estimule o esclarecimento da sua situação de vida. Apenas descrever o que acontece é uma boa técnica para pensar sobre a própria problemática. Nós encerramos a página 212, entramos na página 213, a lição 4 com o tópico 2, e a gente entra num subtópico de esclarecimento versus reflexão versus confrontação. Entre as técnicas que se pode utilizar no aconselhamento estão a do esclarecimento e de reflexão. A de esclarecimento visa descrever o que se passa nos detalhes. Já a reflexão busca os porquês, os paraquês. O uso das duas deve ser concomitante, e com a experiência de aconselhamento pastoral se consegue discernir entre o momento de usar cada uma delas. Já a técnica de confrontação visa corrigir a fala da ovelha e trazer à consciência de forma mais clara algum comportamento inadequado e não cristão. Por exemplo, a ovelha diz: eu apenas reajo à ignorância do meu esposo. E o pastor diria: vamos ser sinceros, você responde com ignorância também e a ignorância dele, não é verdade? Isso deve ser feito no momento certo, depois que houve um vínculo de confiança entre os dois. Depois que a ovelha teve um momento de escuta ativa e empática, oferecer confrontação logo de início, sem ouvir os desabafos,
é um grave erro que compromete a capacidade da ovelha de falar. Junto dessa técnica pode ser empregada a técnica do silêncio, que comunica a ovelha. Pense nisso agora. Nós encerramos, então, queridos, na página de número 213 e retomamos na própria página no próximo vídeo. Que Deus abençoe, uma boa aula. Façam as recapitulações para ajudá-los a apreender o sentido do que vocês estão estudando. Amém? Deus abençoe.